Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos começando hoje mais um Baú de Votu. Toda semana nós fazemos alguém para falar do nosso passado. Só que hoje o nosso programa ele vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque hoje a gente vai discutir mais o café. E por que eu acho que é importante nós falarmos do café? Porque a nossa história, a história de Votuporanga, está intrinsecamente ligada à história do café. Porque Votuporanga foi fundada em cima da queda da Bolsa, do crash da Bolsa de Nova York, que muitos barões do café quebraram. E o Frederico Schmidt era um desses barões que também quebrou, e os filhos acabaram negociando com a Theodorville, que era uma grande exportadora de café, e deu essas terras em troca de uma dívida que o pai tinha com a Theodorville. Tá? Então, para a gente ver que a história de Votuporanga é uma história ligada ao café. E eu estou aqui com o Fábio Fiorani, que tem uma cafeteria, né, Fábio? Você tem, e também conhece bem do café. Vamos falar sobre o café e Votuporanga teve muito café. Sim. E hoje você quase não encontra. Se há possibilidade dessa retomada, vamos conversar todos sobre isso. Primeiro, muito obrigado por você ter aceito, ter vindo aqui. Obrigado a você pelo convite e a oportunidade de falar de café, que é uma paixão. Vamos começar. Lá nos anos 30, 1930, o café era outra coisa, né? O jeito de plantar era outro, a produção era outra, a colheita era bem diferente, enfim. Como que era? Qual a diferença do café daquela época com agora? Qual que foi a evolução? Era um café de pior qualidade? Era um café... Como que era naquela época? Na verdade, o modo de plantar café e colher café, as métricas, as distâncias de rua, de pés, isso tudo era muito diferente do que acontece hoje. Hoje, o Brasil continua sendo o maior produtor mundial de café, produz aí mais de 35% do café do mundo, é o maior consumidor de café hoje, ainda no mundo. Em segundo lugar está o Vietnã, mas mudou muito. Hoje, no início, para você ter uma ideia, se plantava café com a semente do café. Sim. Fazia-se lá uma cova e se colocava lá 1, 2, 3, 4 sementes. Depois fazia-se a seleção, uma seleção, tirava, deixava a planta que estava melhor, mais saudável. Hoje em dia a coisa é totalmente diferente. As variedades mudaram muito. Aquelas variedades básicas, Catuai, Mundo Novo, aquela coisa toda. Hoje, claro, ainda existem, mas com muito melhoramento genético. As plantas hoje são adaptadas para as mudanças climáticas que aconteceram no mundo, sabe? Hoje se planta café numa distância de 50, 70, 50 centímetros de distância uma cova de outra. Então, é tudo muito diferente, muito profissional. O Brasil hoje, as fazendas, as grandes fazendas de café são empresas. É um negócio impressionante de você ver o profissionalismo hoje ao se plantar café. E hoje o foco é qualidade. Você perguntou da qualidade antigamente? Não. Sempre produzimos café de boa qualidade. Ah, é? Sempre produzimos café de boa qualidade. O problema é que não se tinha aquele cuidado, nem todo mundo tinha aquele cuidado em separar o que era uma varrição, um café que caiu no chão, de um café colhido. A colheita era feita de um jeito diferente, era diferente. Agora, Fábio, o café sempre, durante muito tempo, sempre foi um produto de um grande valor, né? Desde o começo, os cafeicultores
conseguia um bom resultado com o café, né? Show. Eu acho que hoje, na nossa região, a nossa região é um bom exemplo disso. Não tem um grande produtor, um grande proprietário de terras hoje que não se fez com o café. Sim. Todo mundo. Claro, o café sempre foi suscetível a altas e baixas, a questões climáticas e coisa e tal. As questões climáticas quebraram muita gente, mas em compensação, muita gente ficou muito rico por conta de problemas de geada, por exemplo. Então, o café sempre foi um negócio, um porto seguro para o produtor. Onde se planta café não tem miséria, o comércio é outro. É por isso que a gente tem muita esperança de que, apesar de muitos acharem que a altitude aqui não é adequada, o clima não é adequado, eu pessoalmente vejo potencial para essa região nossa de voltar a produzir café, viu? Porque é o seguinte, eu já ouvi pessoas, técnicos, agrônomos, dando a seguinte explicação, porque eu perguntava, né? Como é que nós tivemos fazendas produzindo tanto café e aí as pessoas arrancaram porque não produz mais, né? E a explicação é o seguinte, quando eles vieram para cá, aqui era tudo mato. Então eles desmataram, a terra era riquíssima. Muito. Então plantou né? Aí com o tempo essa terra foi se desgastando, né? Então quer dizer, mas a explicação é que a nossa região não é mesmo a região ideal por causa da altitude, né? Não é ideal. Eu acho que o culpado nem é a altitude. Eu mesmo sempre fui meio assim, tive esse preconceito em relação à altitude. Isso já foi quebrado há algum tempo. Eu te dou um exemplo, o norte do Paraná. O norte pioneiro do Paraná é um exemplo clássico de que nem sempre a altitude influencia tanto assim na qualidade do café. Influencia, obviamente, um café de altitude é outro café, mas pode-se colher café de muita qualidade lá sem altitude. Lá é altitude, nada de altitude. De nada. Eu compro cafés do norte pioneiro ali, de uma cooperativa de mulheres da cidade de Matão, Tomazina, e é um café de muita qualidade, mas muita qualidade. Café muito pontuado. Hoje os cafés são pontuados, cafés especiais passam por uma avaliação onde ele recebe uma pontuação, depois uma certificação, e ali se produz café de muita qualidade. A região de Carlópolis, também ali no norte do Paraná, café acima de 85 pontos, café de muita qualidade. Agora, a terra, o trato, café gosta de trato, café precisa de comida, exigente. Na nossa região, além disso, além de um bom trato cultural, é preciso irrigar. Por isso que é inviável aqui, eu acho, grandes plantações. Aqui há que se focar em qualidade, não em quantidade. Tá? E encarece o custo é muito alto para você produzir um café de qualidade. Só que o mercado está muito propício para isso. Hoje, com o advento dos cafés especiais, das cafeterias explodindo no mundo todo, de novos players aí no mercado, principalmente China, a tendência é o café se manter com bons preços por muito tempo. Hoje um café de qualidade, claro, vamos tirar o plantio, a colheita, esse lado e tal. Mas em termos de espécie, de variedade, qual que é a variedade que hoje predomina no café? Existe? Não, pra você ter uma ideia, eu compro de uma fazenda em Minas, na verdade são duas fazendas, praticamente uma empresa, Nunes Coffee. Eles têm 3 fazendas de café. Nessas 3 fazendas eles têm 26 variedades de café. Poxa, tem tudo isso. É um negócio assim, eles têm produzido mudas quase que por encomenda. Olha, o meu terreno é assim, a minha altitude é essa,
e se trabalha De a ponto acordo- de fazer... De acordo com a altitude. Exatamente. E esses cafés antigos, Mundo Novo, e tal, ainda existe ou não? Existem, mas já com... Diferente o mundo novo de agora não é o mesmo mundo novo desse tempo que nós começamos a nossa conversa. Ele foi melhorado muito, cruzamentos foram feitos, melhoramentos genéticos, e muita coisa mudou, muita coisa mudou. E a produção era pequena também, né? Hoje se produz muito no alqueire de café e se produz mais rápido. Obviamente que você não vai deixar um café hoje durar 40 anos. Há um revezamento de talhões de café. É tudo muito profissional, é tudo muito, sabe? A mecanização ajudou na fazer uma colheita na hora certa, sabe? Hoje, o produtor ele não deixa o café ficar seco no pé e depois cair. Ô, Fábio, antigamente, você me falou deixar 40 anos, o produtor tinha esse hábito da sua lavoura ter um certo tempo e ele cortar e colocar um outro, ou não? E até Eu cheguei a conhecer lavouras de café ali na cidade de Aparecida do Oeste, uma fazenda do Dr. Lúcio Cabreira. Tinha um talhão dele lá que o café tinha 50 anos. Era uma árvore gigantesca, produzindo muito pouco, inviável financeiramente. Inclusive para colher, né? Com escada, aquela coisa toda. Ainda tem isso, claro. Em Minas, eles usam muito. A mecanização na maior parte dos... Mas sul de Minas, por exemplo, tem lugar que se usa ainda uma escadinha para você colher café, coisa e tal. Mas ali era uma árvore, não era nem parecia um pé de café, sabe? Era um negócio bonito até de se ver, mas é um negócio inviável. Isso não se usa mais. Você está falando desse negócio de escadinha e tal, porque é muito comum até hoje a gente vê umas casinhas aí. As fazendas tinham as colônias, né? Sim. Porque o café também empregava muita gente, né? Porque a mão de obra era grande, né? Era ali mesmo nessa fazenda que eu acabei de citar, Dr. Lúcio Cabreira, para você chegar até o terreirão de café dele lá, você passava por uma rua que você parecia que estava numa vilinha, de tantas casas de parceiros. E sabe que isso, hoje, na hora de você avaliar um café, na hora de você pontuar um café, isso está sendo levado em conta, você acredita nisso? Hoje, os novos parâmetros para você pontuar um café levam em consideração a história desse café. É um negócio muito interessante. Até pouco tempo atrás, para você classificar um café como café especial, você levava em conta aspectos físicos e sensoriais do café. Você ia lá classificar o café, esse café tem tantos defeitos, você conta defeitos. É duro. Aí bebida. Não é nem questão de a bebida dura, bebida riada, bebida rio. Esse tipo de bebida que eu fiz o curso do Ano Novo no IBC na década de 90, isso daí é mais café COB de exportação, café que é a grande maioria hoje do Brasil. Para o café especial, você analisa sensorialmente esse café. São muitos itens que você analisa, 10 na verdade. Então, corpo, acidez, doçura, finalização na boca, isso tudo. Isso continua e é muito importante na hora de você classificar um café. O aspecto físico, defeitos. Se você usa só a peneira 16 acima, que é o nosso caso, porque ali a incidência de defeitos é muito menor, é um café mais delicado, mais fácil de você torrar e igualar esse café na torra. Antigamente nada disso era feito. Nada disso era feito. Era todo... A indústria pegava aquela bica corrida, o que não ia para exportação, o melhor ia para exportação, e o pior ficava aqui. Se torrava café que caiu no chão, café de varrição, misturado com pauzinho, com folha, com tudo. Isso tudo, até pouco tempo, a indústria de café comercial, esse café de supermercado, ainda tem muito a melhorar em relação à qualidade. Ainda você percebe, tem hora que você entra num mercado, a gente que está acostumado,
você sente o cheiro de um café sendo moído, você percebe claramente que aquele café está muito cheio de impurezas. Não, inclusive surgiram aí os cafés fakes, né? Fake. Né? Que não é café. Aquilo é feito com palha de café e outras coisas que a gente nem sabe exatamente o que é. Ô, Fábio, eu sempre ouvi as pessoas dizendo o seguinte: o café bom, você acabou de falar, o café bom vai para fora e nós ficamos só com a casca, com o resto. Isso é histórico, sempre foi assim. Foi durante muito tempo. O jogo virou. Os cafés especiais hoje as pequenas propriedades principalmente, eles produzem qualidade. E essa qualidade tem sido muito bem recebida no mercado interno, principalmente por cafeterias, sabe? E isso tem se expandido de uma tal maneira que grandes torrefações, tipo Starbucks, já estão aderindo a isso. A Starbucks já tem algumas lojas conceito, onde tem um torrador dentro da loja. Sabe, hoje se fala em café especial dentro de uma loja dessa. Até pouco tempo atrás, a Starbucks compra café do mundo todo e fazia aqueles blends que a gente nem sabe exatamente a proporção de onde, um pouco é da África, e torrava tudo, uma torra um pouco mais escura, na verdade bem mais escura, para igualar isso tudo, sabe? Porque se você passa um pouco do ponto de torra do café, você queima todas as notas sensoriais desse café. Esse café fica muito igualado. Blend, assim, você mistura tudo, mantém a qualidade? Não mantém, porque você vai ter que igualar essa torra. Cafés torram em pontos diferentes. Um café conilon, por exemplo, é um café mais denso, um café mais duro. Ele torra diferente de um café arábica. Então eles torram aquilo muito, iguala e perde. Aquilo parte para o amargor. Porque você torra um café, hoje eu torro um café, meu torrador é um torrador de café especial, eu torro um café em 10 minutos. Então, quando ele chega no final da caramelização desse café, porque esse café é uma fruta, tem muitos açúcares, e é como você colocar um açúcar na panela, ele vai mudando de cor, vai caramelizando, chega num ponto que se você passar ele amarga. E café é a mesma coisa. Chegou lá no final da caramelização, perto de 195 graus, 200 graus, se você não parar essa torra, não interromper essa torra, e aí obviamente que lá no finalzinho, cada um tem o seu perfil de torra. Eu tenho o meu perfil, minha torrefação, a minha cafeteria tem um perfil de torra média. Se você passar um pouco disso, ele começa a chegar perto do óleo do café, porque o café tem muito óleo também. Se ele chegar nesse óleo, ele vai começar a amargar. E aí depois você vai precisar... Fábio, você está falando isso, e eu estou imaginando que para você chegar a isso, tem muito estudo, práticas e tal. Agora, as nossas avós, elas pegavam um café, né, que os plantavam, elas torravam. Eu lembro da minha mãe torrando café, e hoje ela torrava o café, moía esse café, quer dizer, era colhido na base puxava tudo, né? Quer dizer, não era um café com cuidado para ter essa qualidade. E a gente achava maravilhoso. Era bom mesmo esse café? Não era. Não era. Não era. Era melhor do que esse café que você encontra hoje no mercado, que era café puro. Mas como é que se controla o ponto de torra com um torrador daquele? Eu fico admirado, porque como é que eles conseguiam fazer isso? Então, uma pessoa ignorante, experiência. analfabetos, né? E eram passadas de mãe para filha. Eu me lembro, a minha avó, ela tinha, por exemplo, o ponto dela, a hora que começasse a sair uma fumacinha branca. Esse ponto já estava passando, tinha que ter tirado um pouquinho antes. Mas era o jeito de se tomar café, o café um pouco mais intenso, mais queimado, mais para se colocar açúcar. Hoje um café, se você só finaliza a caramelização dele, você não precisa de açúcar. Não precisa. O café já tem açúcar. Claro que não é... Quando eu digo o café, esse café é muito doce. Eu vou pontuar um café. O café deu 10 de doçura, que é o máximo do café.
Isso equivale a 1 grama de açúcar em um copo americano de água. É mesmo. Isso é o doce de um café. Então, quando você fala o café é muito doce, a pessoa não pode ir com a ideia de que ele vai tomar e vai sentir gosto de açúcar. Não. Um café muito doce é isso. Seria 1 grama de açúcar e um copo de água. Quando eu falo o café tem nota de chocolate. Um café, por exemplo, da Alta Mogiana é muito famoso pelas notas sensoriais de chocolate, caramelo. Mas não é você pôr o chocolate na boca. Sim, Seria uma gotinha de um chocolate derretido dentro de um copo de água. sim. Agora, viu, Fábio, fazendo essa comparação com a tecnologia, os estudos, com aquele povo, com os nossos antepassados, que eram analfabetos e tal. O Dionísio Fávaro, ele esteve aqui no meu programa, e ele falou uma coisa que eu fiquei admirado. Em 75, nós tivemos uma geada, que era a geada negra, que No Paraná. aqui também, Também. aqui na nossa região. Nas Baixadas. Não, e acabou com os cafés, acabou. E qual era a orientação dos técnicos, dos agrônomos? Cortar o café. Errado. Você tinha que cortar o café. Então, eu não sei quem um dia me falou, o pessoal que vendia máquina de motosserra vendeu demais. O Dionísio falou que o pai dele falou assim, não, eu não vou cortar o café. Mas 90% cortou, porque foi orientado por um técnico, né? E era essa a orientação. E ele disse que quando você corta o café, até esse café crescer e começar a produzir, foram alguns anos. Ele, 1 ano depois, já estava começando a produzir café. Podou só então? Ele só podou. Poda radical. Ele só fez uma poda radical e começou. Quer dizer, é a inteligência daquele caboclo que não tinha estudo, mas que tinha uma percepção, né? Isso valeu muito para a evolução do café, né? Muito. Para você ter uma ideia, hoje, o café Conilon é um café que produz muito. Então ele dá um galho gigantesco de 40, 50 centímetros e lotado de café. O que eles fazem? Eles estendem o pano, que depois é puxado por um trator, na rua inteira, e aqueles galhos são cortados, são jogados, eles cortam aquilo. Aquilo vai ter que tirar depois. É praticamente uma poda radical na colheita. É um negócio assim, ó. Porque o café dá 1 ano e outro não, né? Ele dá de... Já foi mais assim. Hoje em dia é pouco perceptível isso na maioria das lavouras bem cuidadas. Que, se o agricultor, por exemplo, ele se descuidar ou por um motivo ou outro, o ano que vem vai dar menos, então eu vou tratar menos. Obviamente que ele vai ter menos. Lógico. Mas se ele tratar direitinho, vai ser pouca coisa, quase que imperceptível. Eu ouço, e eu nunca trabalhei numa roça de café, mas eu ouço pessoas aí com 70 anos ou mais que trabalharam. E muitos, eles que eles colocavam pano no chão, ou era no chão mesmo, e eles chacoalhavam, né? Para cair, né? Quer dizer, caía tudo, né? Era uma colheita. Aí depois eles puxavam tudo isso. Ainda quando fazia isso no pano, você consegue ainda fazer qualidade com a técnica simples, de você jogar esse café num tanque de água. Você joga esse café num tanque de água, esse café que você chacoalhou, hoje não se chacoalha, você tem um equipamento que tem hastes de silicone e aquilo treme e chacoalha o galho e cai facilmente. Quando você não puxa com a mão mesmo nas partes mais baixas, parte mais alta eles usam Que isso. chamam de derriçar. É uma haste, eles derriçam isso no pano, depois isso tudo é jogado na água. O que está muito seco e o que está verde sobe, boia, a gente chama de boia. E aí você vem com uma peneira, qualquer coisa que seja, e tira aquilo e separa, põe para secar separado. O maduro ele vai descer. Esse maduro é onde você vai trabalhar.
Ali é que vem a qualidade. Porque o café é um fruto que ele tem que... E aí você pode secar, em Minas hoje, você pode secar de várias maneiras. Você pode ter uma seca natural, que você seca o fruto inteiro, sem mexer. Você pode... vamos fazer uma analogia com uma outra fruta, uma fruta maior. Por exemplo, um abacate. O café seria um abacate, o grão de café. O grão do café, o fruto do café. O grão do café seria o caroço do abacate. Sim. Em volta dele tem uma película, que seria o pergaminho, que seria do arroz, aquele pergaminho do arroz. Depois tem a polpa toda, cheia de açúcares, coisa e tal. E tem a casca em volta. Você pode simplesmente tirar essa casca, tem uma máquina para isso, e você seca com aquela polpa. Isso se chama cereja descascada. Você faz um honey, que a gente chama. Honey vem do inglês mel, que aquilo fica muito doce, vem até abelha mesmo ali, seca, gruda no outro. E você pode despopar esse café, você pode escovar esse café e tirar tudo, deixar só no pergaminho. Ele vai dar um café mais ácido, um café mais cítrico, um café diferente. Eu, particularmente, gosto muito de seca natural. Você põe ele lá, colheu, maduro, deixa ele secar. Antigamente não fazia nada disso. Os caras pegavam e levavam no como é que chamava? Terreirão. No terreirão, secava e pau na máquina. Tudo misturado. Só que essa separação depois, ela é feita lá fora. Depois com um maquinário que separava o preto. Você tem tem eletrônicas hoje que separam o preto, o verde, tudo isso é separado eletronicamente. Hoje, se você faz isso com ele já maduro, se você trabalha só o café maduro, é muito mais fácil. Muito mais fácil, praticamente nem faz isso, muito pouco. Agora, por que eu sempre ouvi que o melhor café do mundo é da Colômbia, né? E essa história sempre veio e tal. E aí eu já estive vendo, pesquisando, lendo sobre, e alguns fatores levavam isso. Um deles é a altitude e tal. O outro diz que eles plantam em terrenos com declives. E outro que eles colhem grão a grão. Esse é o diferencial. A altitude ajuda muito, mas nós temos isso no sul de Minas. Sim. A Mantiqueira ali produz café espetaculares. Cafés espetaculares. Então, primeiro... A colheita é fundamental. Porque a colheita manual é uma coisa. Você vai lá, derriça, pá. A colheita seletiva é outra. Isso você faz microlotes, vamos chamar assim. Um microlote hoje, o produtor não pode produzir mais que 15 sacas desse café para ser considerado um microlote. Senão ele não é considerado. Isso conta ponto. Não, no total. No total. Ele não pode produzir mais que isso. Tem que ser uma chácarazinha, para ele conseguir fazer um microlote. Você chega, às vezes entra no mercado um lote de quilos, não é nem de sacas. Isso vai para leilão, isso é disputado sabe? Então, por que o café colombiano é muito bom? Altitude, a colheita, principalmente, e a seca. Isso tudo nós temos no Brasil, essa qualidade nós temos. Agora, lá na Colômbia, eles plantam a mesma variedade que nós plantamos aqui ou são diferentes? Não posso te garantir isso, não conheço as variedades que eles usam lá. Mas provavelmente alguma variedade mais de altitude, não poderia te falar. São tantas variedades hoje em dia, não sei te falar, não sei te responder a variedade que eles usam predominantemente lá. Mas eu acho que o fator principal é essa colheita seletiva e a seca depois, que eles secam isso inteiro suspenso, como já se faz aqui no Brasil. Hoje em dia se usam... Não tem mais terreirão. Não, uma mesa dessa para café especial, não. Uma mesa dessa pode até ser, mas o ideal seria uma mesa dessa, no lugar dessa tábua aqui, uma tela. Esse café, ele recebe o ar por baixo, por cima, isso é... Para secar. Sim, para secar, na seca. Isso pode ser feito no terreirão? Pode. Um terreirão muito bem higienizado. A higiene para café é um negócio assim,
esse terreirão tem que ser muito higienizado, tem que ser limpo, mas limpo mesmo, não pode ter nada, sabe? Um grãozinho de café que ficou da safra passada te estraga um lote se você bobear. Cara, Eu estou exagerando um pouco, mas o cuidado é por aí. Hoje em dia, os detalhes são assim, tem hora que você fala, é muito preciosismo, não é possível. Por exemplo, chega-se ao extremo de se colher um café, dependendo do café, de se colher um café, de você separar a colheita do café, um pé de café, a parte que fica para o sol e a parte que fica para a sombra, separadamente. Porque a da sombra vai demorar mais, vai ficar mais tempo no pé e vai ficar mais doce. Olha só que absurdo. ô Fábio, você disse no começo que as pessoas, fazendeiros que se enriqueceram aqui, isso é fato realmente, em função do café. Eram cafeicultores, tal, tal. Isso significa que aqui tinha muito café, né? Nós tínhamos fazenda aqui, como Maçocola, Dionísio lá, propriedade um pouco menor, mas muito café, enfim. Hoje, Votuporanga quase não tem café. Ou tem ainda Pouco, pouco. Pelo que até onde me foi passado, até onde eu tenho me inteirado, tenho tentado me inteirar sobre isso. Por quê? Porque hoje nós estamos com um projeto aqui na cidade, a gente lá da Cafeteria Fiorani, a Secretaria de Turismo, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, com o Chino, o Alexandre lá da Secretaria de Turismo, a Janaína, nós estamos com um projeto tentando resgatar isso para Votuporanga, mas tentando colocar para esse produtor, para quem tem ainda um pedacinho de terra, que já teve café, que o pai trabalhou com café, o avô, tentar convencer essas pessoas a plantarem um pedacinho que seja, mas produzir qualidade, sabe? Qualidade. A maioria desses proprietários de terra que eu tenho tido contato, eles nem dependem financeiramente disso, mas eles têm um laço, é uma coisa afetiva com o café, que eles se encantam quando a gente fala de um projeto desse. Fala para ele arrancar o café dele. Não, ele brinca, sim. Não, e tem várias pessoas. Mas outra coisa que você estava falando, eu estava pensando. Se você tiver aí, sei lá, 5 alqueires, sei lá, pra você plantar café cuidadinho, bonitinho, Irrigar. irrigado. Mas você tem que também trabalhar nesse café, né? Porque se você pôr funcionários, ele compensa, tem que ter essa coisa também. A pessoa tem que ser do ramo, né? Eu acho assim, se a pessoa entender ou tiver o apoio de alguém que entenda, sabe? E aqui nós temos, aqui tem o Sebrae, tem a ETEC, tem, que podem, sabe, ou contratar um agrônomo. Agora, tem que ser pouco. Eu, quando converso com alguém, aconselho, plante 1.500 pés, 2.000 pés, irriga isso, colhe isso, sei lá, põe um funcionário faz isso, uma família dá conta de fazer isso. Não, porque antigamente a família tinha 10 filhos, Então, eram já 10 pra pessoas, isso, era para isso. Hoje, quando tem 2, é muito. E se você, por exemplo, contrata uma família a trabalhar numa propriedade sua dessa, se leva tudo certinho, essa pessoa é um parceiro, ou segue as leis trabalhistas todas, o filho desse parceiro vai para a escola. Isso tudo hoje, na hora de você fazer a avaliação de um café, isso conta ponto e muito. O que está por trás dessa produção hoje, na hora de você pontuar um café, na hora de você vender esse café, isso daí tudo. Você vai falar com um americano, com um alemão, com um japonês, um chinês. Se você contar uma história dessa, igual o seu Dionísio tem uma história bonita, que eu tenho me inteirado um pouco disso. A história dele e da família seria equivalente a 25% da pontuação de um café desse. Você acredita no negócio desse? Você pega lá a parte física do café, defeitos, grão maior ou menor,
avaliação sensorial, que é muito importante, e entra isso, essa história por trás, sabe? Isso tudo hoje tem novos parâmetros, começaram agora a partir de 2024, da Specialty Coffee Association, que é a Associação de Cafés Especiais, que regula isso no mundo todo. Eles estão com novos parâmetros, começaram já a fazer cursos, inclusive vou fazer um agora, no começo de julho, pretendo fazer, para me inteirar de estudo. Já estou inteirado, porque tem que correr atrás disso, mas não fiz esse curso ainda, mas quero fazer. Isso tudo conta ponto. Hoje a história que você vende vai te ajudar muito na pontuação no café. E o café tem a rastreabilidade? Eu só compro café se tiver laudo e se tiver rastreabilidade. Eu quero saber quem é o produtor desse café. Eu quero saber quem... Porque com a rastreabilidade você chega... Hoje eu compro um café, de onde eu compro, me vem até um QR Code, que o meu cliente chega lá na cafeteria, ele vai pro celular dele, ele escaneia o QR Code, ele vê a história toda daquele café, da fazenda, ele vê fotos da fazenda, ele vê isso tudo. Hoje um café, se não tiver isso, eu tenho muito acesso a produtores de cafés de muita qualidade. Tem alguns que eu já estou deixando de comprar porque não me passa isso. Sabe, tem hora que eu chego, eu tenho um cliente de Minas, produz um café espetacular. Ele não se associou, não quis fazer, porque tinha muitas exigências, queriam que ele parasse de criar galinhas na propriedade. Ele falou, não tiro minhas galinhas aqui não, mas não pode, o terreno... Não, então deixa, então não quero. E ele faz café para exportação, café cobre, café de commodity, por isso. Ele vende um pouco mesmo, o café dele é muito bom, mas vende com uma boa diferença, mas ele não se importa. Não... Agora, deixa eu falar. A minha filha, ela adora café, fez curso, enfim. Olha que bom. E ela só compra café especial e tal. E eu falo para ela, eu não sou muito de tomar café, eu já fui muito, mas eu tenho uma... Eu falo para ela que eu vou no supermercado, eu compro o café mais conhecido, né? Eu não sou desse. Ela fala para mim, pai, você não sabe a diferença, você está comprando. A maioria dos cafés que vem de supermercado, a qualidade é baixa. Baixa. A maioria, olha, algumas poucas grandes empresas que já começaram a acordar para isso, estão hoje já oferecendo os cafés. Eu tive observando aqui em Votuporanga, nas grandes redes aí, os grandes como Três Corações, Melita, o pessoal já tem linhas especiais de cafés especiais. Já tem. Nós temos hoje bons gourmets no mercado. Porque quando você classifica um café, hoje um café você começa lá na base. Extra forte, tradicional, meu Deus. Aí você tem os cafés superiores, que são cafés de boa qualidade, café bica corrida. Você tem os gourmets e você tem os especiais. O gourmet é abaixo do especial. Abaixo, mas é um café já de muita qualidade. É um café que o cara deu uma bobeada em alguma coisa ali, ou nessa nova avaliação aí, essa rastreabilidade não foi bem feita ou não foi feita, alguma coisa que ficou só no sensorial. Ficou só no sensorial, que era muito bom, ele vem para gourmet. E aí os especiais, cafés pontuados acima de 80 pontos. Nessa análise até agora, que está valendo até agora, de 10 itens que você analisa, cada um valendo até 10, ele tem que alcançar 80 no mínimo. 79 ele já é gourmet. 80, 81, 82, 83, 84 são cafés de entrada. Cafés com notas de chocolate, cafés com notas de caramelo, de castanha, que são, na verdade, os cafés preferidos da maioria, porque são cafés saborosos para você tomar no dia a dia. A partir dali, começam a aparecer novas notas de cítrico, de frutado, de floral, de uma acidez um pouco mais potente, que muita gente nem gosta. Tá? E num patamar ali, nesse patamar de 86, 87 para cima, começam agora a aparecer os cafés fermentados, que é o meu grande sonho de falar para as pessoas aqui da cidade de Votuporanga. Você vai plantar 1.500 sacas de café,
vamos fazer um café fermentado? Um café fermentado hoje, eu compro hoje, o mercado deu uma acalmada, agora é safra, né? Tá colhendo café, então o mercado dá aquela paradinha. Ah, mas Mesmo assim tá muito alto. Eu comprei um café essa semana, sexta-feira na verdade, hoje é terça, paguei R$ 2.600 num café. Um café fermentado, a mesma pessoa me ofereceu por R$ 3.300. sei. E eu já cheguei a pagar em café fermentado, Geisha, que é uma variedade muito rara, uma variedade espetacular, 4.800 A saca. café, numa saca. E nos outros eu estava pagando na faixa de 3. Ô, Fábio, você está falando desse diferencial e é uma coisa relativamente nova no Brasil, é uma coisa. Há muitos anos, há mais de 10 anos, eu estava em Campinas, eu estava trabalhando lá e tinha um amigo meu que é italiano, mas já está aqui no Brasil há muito tempo, mas é italiano, tem sotacão italiano e tal. Inclusive, muita gente que gosta de carro conhece Cláudio Karsug, que é um repórter especialista em carro e tal. E aí nós estávamos falando, ele falando da Itália, café, bom, enfim. Aí nós pedimos um café. Aí eu brinquei com ele. Aí eu falei assim, e aí, o Karsug, aprovado? Ele falou, no Brasil sim, mas na Itália eu não tomaria esse café. Quer dizer, a Europa, ela já está muito mais avançada, né? Há muitos anos eles já pensam nisso. Na verdade, é uma questão cultural. Por exemplo, o café predileto hoje, no Brasil, nos países da América do Sul, é esse café de entrada que eu te falei. Mais chocolate, caramelo, mais doce. Você vai, por exemplo, na Europa, eles preferem mais os com acidez. Você vai para o Japão, eles gostam mais de frutado. E assim por diante. Não que eles não tomem outras coisas. Tá? E eles Mas, gostam... assim, mas eles já produzem isso já há muitos anos, já fazem isso, separação há muitos anos. O italiano, você citou o italiano ele toma café diferente. O italiano, ele toma o expresso curto e até eles tomam o shotzinho de café. Para você ter uma ideia, um expresso normal, um expresso longo, tem em torno de 60 ml. Eles gostam de expresso pequeno de 30, de 25 ml. Quer dizer, isso extraído numa máquina de expresso, essas máquinas de grupo, que tem o cachinho, isso fica muito potente. Muito potente. E aí, alguns cafés, você pega, por exemplo, um café fermentado, não serve para esse tipo de máquina. Porque ele vai potencializar demais aquele frutado, ele vai ficar meio azedo, meio uma acidez, para mim, desagradável se tomar um café desse. Mas eles tomam um café diferente, tomam esse café, o americano, a proporção de café e água é muito, muito alta. Por exemplo, aqui na cafeteria a gente trabalha com a proporção de 12:1. Para cada grama de pó, 12 gramas de água. Dependendo do café, você vai para 15. O americano dificilmente faz com menos de 18 de proporção. E se usar... Quando eles falam, você quer um carioca, o que é o carioca? Carioca é você... Eu, por exemplo, quando eu saio para viajar, como eu fico chateado às vezes, porque o café desagradável. O que eu faço? Eu pego um expresso, para arriscar pegar um expresso mais ou menos, e para não sofrer muito, eu coloco a mesma proporção de água. Então, é o carioca. O carioca é com mais água. É água, a proporção de água. Você pega um expresso, põe água. Agora, é diferente o café expresso com o café do coador? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Quer dizer, é diferente, mas é melhor, ou é diferente porque é diferente, mas os dois são bons? É diferente. O problema é que o expresso, ele precisa de um bom equipamento e principalmente de alguém que saiba fazer uma boa extração. Porque tudo faz diferença na extração de um expresso. O tanto de pó que você vai colocar,
a pressão que você faz naquele recipiente com aquele A temperatura tamper, da água. temperatura de água, a pressão em bars. Se você apertar demais, ele amarga. Se você apertar de menos, ele vaza e fica aguado. Sim. Se você apertar torto, a água vem toda para um lado e ele fica aguado. A qualidade do grão, então, nem se fala. Então, tudo é diferente no expresso. No coado, no café por imersão, porque não é só coado, os cafés por imersão, você usa uma prensa francesa, que é um copo de vidro, vamos dizer assim, que você coloca o pó, coloca água, mexe, deixa ele em imersão ali por um tempo, e depois você desce um êmbolo que não filtra. Ele só prende o pó lá embaixo e você serve. É o café por imersão, é o meu predileto. Ah, você fica com o pó do café no... Lá embaixo. Vaza alguma coisinha na xícara? Vaza. Os árabes gostam de tomar Os árabes usam, eles tomam um café turco, que a gente chama. E eu tenho ele na cafeteria, a gente faz o café turco com o conilon. Por quê? Ele é muito mais potente. O conilon tem o dobro da cafeína do café arábico. E eles também... Aí o que a gente faz? Moe ele bem fino, põe ele no recipiente lá, que é o ibrick, parece um cachimbo assim. Você põe fogo embaixo, põe, mexe, espera ele levantar a fervura 3 vezes, reza a lenda, a gente faz. Não sei por quê. Reza a lenda, a gente faz. Levanta a fervura 3 vezes, você aguarda ele decantar, serve com cuidado, mesmo assim vai muito pó na xícara, né? Vai ficar aquela borra no fundo da xícara e a pessoa aguarda mais um pouquinho para decantar na xícara e aí toma. A gente usa como especiaria apenas o cardamomo. Originalmente eles usam mais especiarias. Eu acho que, sabe, mascaram um pouco o café. Eles usam anis, eles usam canela, cravo. Eu acho que... E aí eles tomam isso e aqui vende muito, o pessoal gosta muito. E é um café potente, um café... porque o café conilon ele é mais adstringente, ele não tem doçura, ele é um café terroso, é um café forte, um café... Você toma uma hora dessa, você não dorme fácil mais. Nós estamos chegando já na nossa reta final. Eu só queria que você explicasse o que é esse projeto da rota do café, a rota turística. Aqui em Votuporanga, a gente está com esse projeto junto com a Secretaria de Turismo, que eu falei, com a Janaína, com o Alexandre Mioto, com o Chino na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com alguns parceiros que estão aí. Não vou nomear porque eu vou acabar esquecendo alguém. E a gente quer que se volte a plantar café em Votuporanga, que se volte a produzir café, mas com qualidade. E alguns desses parceiros, que têm propriedades muito próximas aqui da cidade, já estão com a intenção de, dentro da sua propriedade, ter uma estrutura para receber turistas ali, receber a população. Isso é fantástico. Votuporanga você tem o que mostrar de café. Você tem ali na máquina, você citou o seu Dionísio, ele tem uma máquina de benefício de café ali que tem mais de 50 anos fácil. Aqui é um lugar bonito de se mostrar. Não, e outra coisa, se você criar uma rota onde alguns proprietários fazem isso, você pode pegar a sua família, separa em um lugar, você toma um café, mas você pode comer um queijo, pode comer uma pamonha, um salgado, né? A coisa vai além do café. Aqui tem, por exemplo, mel. Que nós estamos tentando, sabe, juntar isso tudo, mel. Tem muita gente plantando cacau. Isso pode ser oferecido nessas propriedades, pode receber essa família de domingo. O cara vai ficar na cidade, em casa, não vai, anda 6, 7 quilômetros, está numa propriedade dessa, você passa o dia ali você almoça, você toma café de qualidade, você pode comprar o café daquela família. Quer dizer, ele planta o café. A ideia, o que eu tenho tentado trabalhar com eles é assim, gente, vamos produzir o café, edição especial família Favaro, edição especial família Comber, edição especial família... Outro dia o Carlos Anzai esteve lá, não, eu quero plantar um pedacinho também, vamos fazer o café Anzai, a edição café, sabe? Isso, para uma pessoa dessa, que tem essa memória afetiva com o café, isso deve ser... Não, e eu vou falar uma coisa, eu já discuti várias vezes que Votuporanga falta um projeto turístico, né? E aí as pessoas falam, Votuporanga não tem cachoeira, não tem não sei o quê. O que é? Um dia nós temos que descobrir um norte, né? São Paulo, por exemplo, não tem nada disso, mas é um
um turismo de negócio, né? Onde você vai lá e tem tudo. Talvez esse seria um ponto, né? Você ter propriedades onde as pessoas possam ir lá e degustar, e sabendo que sai dali. Você tem uma época de auge, que seria a colheita, pós-colheita, mas você tem um período ali que você pode mostrar o terreirão, Sim. você pode levar um grupo para visitar o armazém do IBC, que tem em Votuporanga, com a linha de trem, contar uma história toda ali, que obviamente que ele teria que ser reformado, teria que ser, sabe, tem tanta coisa que dá para fazer numa propriedade dessa, mostrar a lavoura de café, mesmo antes dela. Tem várias fases. Entrar numa lavoura de café florido, com aquele cheiro. Não, é um negócio. A hora que tá maduro, eu às vezes. Essa época agora eu vou para Minas, eu ando, paro, porque vejo uma lavoura, eu paro, vou lá, pego o grão, põe na boca. Não, você falou do negócio doce. Eu, quando era garoto, a gente pegava café e. Eu faço muito. Café. Fábio, infelizmente chegamos no final falando bastante de café. Quero agradecer a sua presença e torço para que dê certo esse projeto. E eu fico até feliz de saber que Votuporanga tem uma cafeteria que tem esse propósito, né? Que é muito interessante, e inclusive incentivar pequenos produtores a voltar a plantar café, que é possível plantar café bom em Votuporanga. É possível. O café de Votuporanga tem qualidade. Eu trabalhei a vida toda com café e eu me lembro quando tinha uma máquina de café muito pequena ali no distrito industrial ali, do Pedro Massura. Você deve ter conhecido o Pedro Massura, depois o filho Cido. E quando saía um lotinho dele, ficava pronto, a gente saía de Jales correndo. Ó, ficou pronto o café do Massura. A gente sabia que o café daqui era um café de qualidade, encorpado, um café... E eu provei, dias atrás, cafés da ETEC e café do Seu Dionísio. Nós provamos lá na cafeteria, fizemos uma degustação. Cafés de qualidade, viu? De qualidade. Qualidade. Café que não passa vergonha, não passa vergonha em lugar nenhum. Nem na Colômbia. Não. Muito obrigado, Fábio, por esse papo. Eu que agradeço pela oportunidade de falar de café. Muito obrigado. Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu, com essa aula sobre café. E nós voltamos na próxima semana com mais um bate-papo. A você, muito obrigado pela audiência e até semana que vem.